Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Muita saudade. Vamos começar? Então, hoje a nossa aula é sobre revisão de matrizes, tá? Então, uma coisinha breve. O que é matriz? É uma tabela que ela é composta por só de números e ela tem linhas e colunas. Lembrando, linhas são horizontais e colunas são verticais. Então, só lembrando, essa matriz A aqui da apostila, ela tem quantas linhas? Duas. E quantas colunas? Duas. Então, ela é uma matriz do tipo 2 por 2. Lembra? Primeiro é o número de linhas e depois é o número de colunas. Essa matriz B, que é 2, 1, 1 e 0, ela também tem duas linhas e duas colunas. Então, também é uma matriz do tipo 2 por 2. Então, o primeiro exemplo, a gente vai somar matrizes. A gente só pode somar matrizes, recordando, quando elas são matrizes do mesmo tipo. Então, se você olhar, a matriz A é do tipo 2 por 2 e a matriz B também é do tipo 2 por 2. Então, eu posso somá-las. Perfeito. Como é que eu somo agora, professora? Você vai somar os elementos que são correspondentes. Como assim? Da matriz A, esse elemento 1 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Lembra? A1, 1. Você vai somá-lo com a matriz B, o elemento que também está na primeira linha, primeira coluna. Então, 1 com mais 2 me deu quanto? 3. Por isso que eu fiz essas setinhas para te ajudar a indicar. Da mesma forma, o 2 é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Você vai somar com o elemento que está na primeira linha, segunda coluna daqui. 2 mais 1 vai te dar quanto? 3. O 3 agora é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, somando com 1, que é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, que me deu 4. O 4 é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, que você soma com um 0, que é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. 4 com mais 0, 4. Perfeito? Adição de matrizes. Multiplicação de um número por uma matriz. Na letra B, ele pede duas vezes a matriz A. Então, em outras palavras, você vai ter que pegar todos os elementos da matriz A e multiplicá-los por quem? Por 2. Então, o que eu fiz? Coloquei primeiro o 2 e escrevi a matriz A. Isso significa para mim que eu vou pegar todos os elementos da matriz A e multiplicá-los por quem? Por 2. Então, é o dobro da matriz A. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, 8. Perfeito? O mesmo que a gente fez para a soma, que a gente somava os elementos correspondentes, a gente vai usar agora para a subtração, tá? Então, eu tenho que pegar a matriz A e subtrair da matriz o quê? B. Então, da mesma forma, eu só posso subtrair matrizes quando são do mesmo tipo. Elas são do mesmo tipo. Ambas são do tipo 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Agora, eu vou subtrair os elementos correspondentes. Então, o 1 vai subtrair do 2, por isso que me deu menos 1. O 2 vai subtrair do 1, por isso que me deu 1. O 3 vai subtrair do 1, que me deu 2. E o 4 subtrai do 0, que me deu quanto? 4. Perfeito? Então, aqui a gente aprendeu a adição, aqui a multiplicação de um número por uma matriz e aqui a subtração, tá? Agora, a nossa próxima coisa. Tá bem assim, mas dá pra gente perceber. A multiplicação de matrizes, que é a letra D. Primeiro, eu coloquei para você lembrar. Você só pode multiplicar duas matrizes quando acontece esse fato. A matriz A, ela não é do tipo 2 por 2. A matriz B também não é do tipo 2 por 2. Você só pode multiplicar quando o número de colunas da primeira
for exatamente igual ao número de linhas da segunda, por isso que eu coloquei aqui, tá? Só quando isso acontece, quando for igual a esses dois aqui, que você pode multiplicá-las. Beleza, eu posso multiplicá-las. Como é que eu multiplico agora? Lembra, da primeira matriz, você vai pegar as linhas dela. E da segunda matriz, você irá pegar as colunas. Por isso que eu falei A1 e A2, que são as linhas da primeira matriz, e B1 e B2, que são as colunas da segunda matriz. E agora você vai fazer as combinações. Então, ó, primeira linha com primeira coluna. Então, A1 com quem? Com B1, coloquei aqui embaixo. Então, como é que fica a primeira linha com a primeira coluna? 1 vezes 2, tá vendo? O 1 multiplica o 2 e o 2 vai multiplicar quem? 1. Aí eu fiz 1 vezes 2 e o 2 vezes 1, que me deu quanto? 4. Agora eu mantenho a primeira linha com a segunda o quê? Coluna. Então vai ficar 1 vezes 1 e 2 vezes 0. 1 vezes 1 e 2 vezes 0, que me deu 1. Então eu fiz todas as combinações possíveis com a primeira linha. E aí já me dá, ó, primeira linha, primeira coluna, 4. Primeira linha com segunda, é que aqui o 2 ficou feinho, né? Segunda coluna. Primeira linha com segunda coluna, que me deu quanto? 1, tá? Então, todas as combinações da primeira linha já foram. Segunda linha agora, segunda linha com primeira coluna. 3 vezes 2 é quanto? 6. E 4 vezes 1, 4, tá? Aí 6 com mais 4, 10. Segunda linha com segunda coluna. 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 0, 0. Por isso que me deu quanto? 3. Aí ficou segunda linha com primeira coluna, 10. Segunda linha com segunda coluna, 3. Ok? Alguma dúvida? Eu já vou abrir um canal para dúvidas, tá bom? Até daqui a pouco.